Graça e paz, juventude, Deus continue abençoando vocês. Estamos aqui, mais um dia de culto. Eu sempre tenho dito, nesse período da pandemia, estaríamos aqui reunidos nesse sábado, mas por conta dessa situação da pandemia, nós estamos impossibilitados, vamos dizer assim, de estarmos fisicamente reunidos, mas estamos aqui com o mesmo fim, que é de meditarmos na palavra de Deus. E eu sempre tenho dito isso a vocês, a gente está fazendo a leitura da Bíblia toda juntos, e é a única palavra que tem me incomodado nesse tempo, é que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não podemos perder isso de vista, de hipótese nenhuma podemos perder isso de vista. Por quê? Porque se a gente entende que essa palavra, ela é lâmpada, a lâmpada, ela tem o objetivo, ela tem a finalidade de iluminar, claro, quando tudo está escuro, ela é a lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Quando está tudo difícil, é na palavra de Deus que nós encontramos todas as coisas. Então, que nós possamos mergulhar na palavra, aproveitar esse período que nós estamos tendo tempo, que o Senhor, eu ouvi até um colega comentar comigo, disse: André, a queixa de todo mundo era que não se tinha tempo. Hoje está todo mundo com tempo e a gente está se dedicando às outras coisas. Nós precisamos parar um pouco, retornarmos para a palavra de Deus, nos alimentarmos mais dela, levarmos mais a sério esse princípio que é da leitura da palavra, do devocional ao Senhor. E diga-se de passagem, a Igreja Gloriosa tem feito esse devocional todos os dias com vocês. Todos os dias a gente tem estimulado vocês a abrir lá às 19h30 e acompanhar alguma leitura da palavra e dar seguimento aí na sua casa. Então, que você possa, jovem, aproveitar isso, esse tempo que a gente está tendo para mergulhar mais na palavra de Deus. E eu quero, antes de começar a mensagem, eu quero orar com vocês para que o Senhor ministre todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Papai, eu quero primeiramente te agradecer por tudo que o Senhor é, pela tua maravilhosa graça, pelo teu amor, porque o Senhor tem, meu Deus, nos dado liberdade, tem nos dado amor, tem nos dado, meu Deus, Pai, como diz aí, Senhor, o melhor dessa terra. E não estou falando de bens materiais, Senhor, estou falando, Deus, do teu amor, da tua presença, do teu conhecimento. Isso é maravilhoso, meu Deus. E, Pai, que possamos absorver essa palavra, que seja o teu Espírito Santo a ministrar todas as coisas em nossos corações. E isso é maravilhoso até para mim, me deixa muito mais tranquilo, Pai, porque quem vai convencer eles que estão ouvindo é o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou aqui como um canal. Espírito Santo, usa-me para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. E vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos aqui tentar entendermos um pouco essa parábola, que eu acredito que ela é uma das mais pregadas e também ela é uma das mais usadas no sentido de mostrar a nossa humanidade. E por isso que eu estou querendo trabalhar ela com vocês hoje, pensar um pouquinho com vocês. Essa parábola, para mim, André, ela resume todo o Evangelho, ela resume tudo o que Cristo quer dizer da palavra, está nessa parábola. E a parábola que nós vamos trabalhar hoje é a parábola do filho pródigo. Por que, André, a gente vai trabalhar ela? Nós vamos analisar aqui ponto a ponto, tudo direitinho. Primeiro nós vamos ler lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, que diz assim: 15, capítulo, versículo 11. E Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço
dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos irmãos daquela terra, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe nele um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Jesus Cristo, ele tinha uma forma maravilhosa de explicar as coisas, de facilitar o entendimento das coisas. E uma dessas maneiras era falando aos discípulos e às pessoas que estivessem ali na multidão, através de parábolas, através de histórias. E essa história é maravilhosa. E aí você pode estar se perguntando, não sei se você está se perguntando, por que Jesus Cristo contou essa parábola? A gente sempre tem que se perguntar isso. O porquê da parábola, o que Cristo quer comunicar com ela e como ele foi indagado para chegar a contar essa parábola. Veja aqui, logo no início do capítulo 15, o que é que está acontecendo? No 15, versículo 1, está dizendo assim: E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Olhe o porquê Cristo começa a contar. Ele aí começa a falar da ovelha perdida e da dracma perdida. Ele fala primeiro duas parábolas,
que um homem que tinha 100 ovelhas perde uma e ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma. Então, perceba o contexto. Qual é o contexto ali? O contexto, os fariseus e os escribas murmurando contra Cristo. Por quê? Porque ele estava comendo, ele estava participando de situações, de festas, de qualquer outras coisas com pecadores. E ele não deveria, segundo os escribas e fariseus. E aí, Jesus Cristo propõe essas 3 parábolas. E eu vou falar especificamente da parábola do filho pródigo. E aí, essa parábola do filho pródigo, ele começa primeiro falando algo que eu acho bem interessante. Cristo sempre disse, desde o Sermão da Montanha, que é o primeiro ensinamento de Jesus Cristo, ele fala que Deus, ele é Pai. E ele não é só um pai, ele é um papai. Ele é aquele pai que cuida. Ele é aquele papaizinho, é o Abba. E isso já era uma desconstrução. Eu lembro, agora a gente estava estudando na EBD sobre o Sermão da Montanha, e eu estava pesquisando sobre essa palavra pai. No Velho Testamento ela é citada, se eu não me engano, 5 vezes, ou 4 vezes, se eu não me engano, são 4 vezes. E todas as vezes que essa palavra é citada no Antigo Testamento, o que ela está falando de um pai de guerra, em ambiente de guerra, ou seja, esse povo é acostumado, ou era acostumado a um Deus Senhor dos exércitos. E Cristo, quando vem, ele começa a construir neles uma ideia de que Deus, ele é pai. Ele não é pai, ele é um papai, ele é um Abba. Ele cuida dos seus filhos. Então, aqui o que ele está dizendo? Essa sociedade é uma sociedade patriarcal. Ou seja, o pai, ele tem uma figura de destaque naquela sociedade. Então, e perceba que esse homem tinha 2 filhos. Ele era pai e ele tinha 2 filhos. E um dos filhos diz ali: pai, eu quero a minha parte na herança. Isso hoje você pode até analisar tranquilamente, mas naquela época, o que estava acontecendo ali? Ele estava declarando ao pai que o pai estava morto para ele. E ele queria a parte dele da herança logo. E isso comparar Deus com esse pai é algo terrível. Pense aí. E Cristo está jogando essa situação para eles. E aí ele diz assim, e esse pai, ele dá. Ele despede o filho, reparte a herança e entrega a ele essa herança. Veja que coisa. Esse pai não hesitou em nada. Ele deixou que o filho pegasse a herança e fosse. E aí, esse filho pega a herança. E o que ele faz com essa herança? Ele gasta, acaba com tudo. Ele gasta com meretrizes, ele gasta com as prostitutas, ele gasta com tudo, fazendo farra, sai por aí fazendo tudo. E o que acontece com esse primeiro filho? Ele vai e perde tudo. Só que em determinado momento ele se arrepende. Esse filho se arrepende e volta. Ele pensa assim: meu Deus, eu estou aqui acabado. Cheguei no fundo do poço. E eu acho que eu quero só dar uma pausa a vocês, que entendam uma coisa, que quando você tem poder demais, a herança lhe dá ali posses. Posses é poder. Poder sem que você esteja preparado, geralmente, ou quase que em 100% das vezes, você vai fazer coisas que vai lhe prejudicar. Eu fico imaginando, se a gente pegar a situação, aquele menino ali, vamos tentar hoje traduzir aquela herança para hoje, um pai, sei lá, muito rico, e aí você pega a sua parte da herança, e vamos supor que você pegou R$1 milhão de herança. E você sai para fazer farra. Perceba que a princípio é tudo bom. Você vai sair com dinheiro no bolso, você vai comprar carro,
você vai comprar isso, você vai fazer tudo. Imagine aí as festas, imagine a balada, imagine a felicidade, a sensação de prazer. Imagine como ele não estava achando, eu sou o cara, eu fiz de boa, eu sou isso, eu sou top. E como também as pessoas e os amigos chegavam ali e diziam, rapaz, você é o cara, tá fazendo tudo, hein? Tem dinheiro, é isso mesmo, rapaz, tem que gastar. E ele gasta, ele gasta, e ele gasta. Só que chega um determinado momento, se você não administra o seu dinheiro, se você não administra as suas coisas, o que é que acontece? Você vai perder. E foi o que aconteceu com ele. Ele vai para o fundo do poço. Ele não perde somente o dinheiro, ele perde as amizades. E aqui o texto não fala diretamente, mas ele fala que ele não tinha ninguém, lhe dava nada. No versículo 16, ele pedia, desejava comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Isso quer dizer que todos o abandonaram. Ele chegou até, de fato, a gente pode dizer, ao fundo do poço. E quando a gente está no fundo do poço, aqui está dizendo que tem uma lição interessante. Ele está dizendo que quando você chegar lá no fundo do poço, você tem um pai que te ama. Você tem um pai que cuida bem dos seus servos. Ou você tem um pai que tem posses. Você tem um pai. Você tem um pai. E ele lembra disso. Ele lembra do pai. E eu acho interessante é que ele vai com um discurso de humildade. Por quê? Apesar de estar, você pode até dar várias justificativas, mas ele diz assim, não, pai, eu quero estar como seu empregado. Me deixe ficar como seu empregado aqui. Porque eu cheguei e eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Então, pai, me dá uma chance, me dá uma chance. E ele retorna. E aí, quando ele retorna e o pai avista ele, nossa, eu entendo aqui como Deus espera do seu filho ou dos seus filhos essa sensação. Lá no fim nós vamos falar mais disso. Essa sensação de arrependimento, de dependência do pai, de que você precisa dele. Essa ligação é muito forte. E ele volta e o pai o recebe e o beija e dá uma festa para ele. E acontece algo bem interessante. Perceba que a gente só está falando até agora do primeiro filho. Esse primeiro filho que representa as pessoas que vivem dissolutamente, que vivem a vida de boa. Eu quero gastar, eu quero fazer tudo, eu vou gastar sem consciência. Eu não estou ligando para o meu pai, eu não estou nem aí para ele, eu não estou nem aí para Deus. Que negócio de Deus, amigo? Eu sei o que eu faço, eu sei como eu vivo. E principalmente a juventude, nesse primeiro exemplo aqui, a gente se pega muito aqui. Nós temos uma sensação de autossuficiência muito grande em nós, de que eu posso todas as coisas, não naquele que me fortalece, mas em mim, porque eu me fortaleço. E geralmente a gente quebra a cara. Sempre que falar de pai, eu acho assim, eu tenho muitos exemplos para dar, muitos exemplos. Hoje assim, eu sou grato demais aos meus pais, grato demais. E tipo assim, se eu não tenho hoje uma vida melhor, eu agradeço a mim mesmo por não ter ouvido os meus pais. Porque eu um dia pensei dessa mesma forma, eu queria ser jogador de futebol. Na minha mente era a única coisa que eu sabia fazer, era jogar bola. E eu queria ser jogador de futebol. E minha mãe me dizia, André, beleza, vai tentar ser jogador de futebol. Meu pai até me levou, fui, fiz teste, passei, entrei no time. Só que estude, André, para que você tenha uma coisa. Ela sempre me dizia assim, para que você, quando você
quiser levar sua namorada para tomar um sorvete, você tem um dinheiro para levar. Mas só que eu, na minha autossuficiência, o que é que eu não dava ouvidos à minha mãe nem ao meu pai. Eu não dava ouvido a eles. O que é que eu achava? Não, eu vou ser jogador de futebol, tinha o meu plano estabelecido, só que eu não contava com algumas coisas no caminho. Até entrei, meu pai com todo carinho me levou, fui lá, fiz o teste no Galícia, entrei. Só que eu não contava que a minha estrutura óssea não é legal. Não é legal. Alguns jovens aqui chamam até de Frankenstein, porque eu já quebrei várias vezes. Então, o que acontece? Quebrei meu braço pela primeira vez. Aí fui, depois quebrei de novo, depois rompi o ligamento do joelho, depois fraturei o ombro, e aí acabou, não tem mais a questão do futebol. E aí, o que vai fazer? Agora vai estudar. Agora você vai voltar. E graças a Deus, o meu pai e a minha mãe, ele tem esse mesmo princípio de Deus aqui, ele me acolheu, ele me ajudou. Então, você jovem, você adolescente que está ouvindo a mensagem, saiba assim, você pode fazer as coisas, mas naquele que te fortalece, o Senhor. Não esqueça de que Ele é Deus, Ele é o Pai, Ele sabe de todas as coisas, e Ele não vai lhe tolir de fazer as coisas, não vai mesmo. O que Cristo está dizendo com a palavra, eu não vou lhe tolir de fazer, você vai fazer. Porque Ele lhe deu, está aí, todas as coisas. Está diante de você escolher o seu caminho, escolher para onde você vai. Agora Ele também está lhe dizendo uma coisa, e isso é muito importante. Se você for quebrar a cara, saiba que você tem um pai, você tem um papai que te ama e que te quer bem. E agora eu quero sair um pouco desse primeiro filho e entrar no segundo filho. Quem é o segundo filho? O segundo filho é aquele que está em casa e que nunca fez nada de errado. Aqui, pelo que está dizendo aqui, nunca fez nada de errado. E eu acho isso aqui, vamos dizer assim, eu lendo o texto, eu percebo até uma indireta para a questão que está acontecendo, que é os fariseus e escribas murmurando porque Cristo estava com os pecadores. Porque de fato os pecadores estavam se voltando para Cristo. E os fariseus e os escribas estavam questionando isso. Então, o que Cristo está falando? Vocês estão dentro, porém vocês estão perdidos. E existe uma pergunta que eu acho que todo pregador que está ministrando sobre essa palavra, ele pergunta: qual dos dois estavam agindo erradamente? Os dois. O primeiro que saiu para viver dissolutamente, e o segundo que estava dentro e não tinha noção do que aquilo representava para ele. E tem uma parte que eu acho que é interessante isso aqui, ó, quando ele diz assim, ó, e ele disse, o pai disse: filho, tu estás comigo, estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Quando você está dentro e você não sabe, ou você não reconhece que tudo que é de Deus é seu, que aquela herança é sua, que você pertence àquele reino, e que esse reino é um reino de justiça, mas também de misericórdia. Quando a gente só quer imputar sobre o outro, quando eu me coloco na posição de melhor porque eu cumpro todas as coisas. Quando a gente está ali se achando merecedor de muitas coisas, eu também estou errado. Eu não posso imputar isso, porque em algum momento eu também sou pecador, e o que Cristo está querendo dizer a todos é que todos carecem da mesma misericórdia, todos carecem do mesmo afago de Deus, do mesmo amor de Deus, e Deus está ali para acolher. Tanto que perceba algo que eu acho muito interessante, que está rolando uma festa, o filho voltou,
e o pai sai daquela festa que é para o primeiro filho e ele se volta para o segundo e ele tem um diálogo com o segundo: vem, vamos festejar, porque esse outro filho ele retornou, mas não, eu não vou festejar. Por quê? Porque eu queria para isso para mim. E essa, a essência do cristianismo, a essência de Deus não é essa. Então eu acredito, e vou lhe ser bem sincero, que nessa parábola o segundo filho ele estava muito mais perdido do que o primeiro. E quando você está ali dentro achando, eu sempre me remeto aqui, quando eu leio essa passagem, eu me remeto lá àquela passagem quando Cristo diz assim, que no dia da volta do Senhor, muitos me dirão: Senhor, Senhor, mas eu não profetizei em teu nome, em teu nome eu não expulsei demônios e eu fiz isso. Eu nunca vos conheci. É como se diz assim: você nunca fez parte daquilo, do reino. Você estava dentro, porém o seu coração estava fora. Você não foi, você estava o tempo todo ali, você não entendeu que eu sou um Pai misericordioso, que eu não estou aqui para imputar esse peso que você quer imputar. Pelo contrário, ele diz que o Senhor imputa sobre nós um jugo suave e um fardo leve. Ele quer trazer isso para todos. Então, qual é o sentido da parábola? Que tanto o primeiro filho, que largou tudo e que queria viver a sua vida e desfrutar das coisas por ele mesmo, ele estava errado. Quanto o que estava dentro, sem entender uma coisa: a dependência do pai. O quanto o pai ama os dois filhos. E quanto eu acredito que o pai sabia que os dois filhos estavam errados. E ele queria sim festejar com os dois. Festejar em família. E para finalizar, eu acredito muito nisso. E ele diz assim, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e se reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então o que é que Deus quer? Essa é uma fala e nós nunca podemos perder de vista. O que Deus quer é estar em família. O que Deus quer é que os irmãos vivam em união. Lembra do Salmo que diz: quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então é isso que Deus quer. Só que nós persistimos em fazer acepção, persistimos em querer ser melhor que o outro, persistimos em imputar uma carga ao outro que eu não quero nem que seja imputado a mim ou em mim. Então, que nós possamos entender, eu acredito de uma vez por todas, que Cristo nos faz família, irmãos. E irmão está para um ajudar o outro, irmão está para um crescer com o outro, irmão está para um se alegrar com o outro. Então, cristãos, vamos viver o Evangelho, vamos entender isso. E eu, para finalizar mesmo agora, eu quero lhe dizer que o que tem me incomodado demais é que essa parábola, eu tenho certeza que eu estou falando aqui a você, e você tem até muito mais conhecimento do que eu dentro disso aqui. Mas o que nós precisamos mesmo é fazer com que esse conhecimento se torne prática, vivência. No dia que isso começar a acontecer, nossa, vai ser maravilhoso, vai ser excepcional. Então, essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós, filhos pródigos, tanto o primeiro quanto o segundo. Se você é aquele primeiro que abandonou tudo, ou se você é aquele que está dentro, achando que é melhor do que o outro, porque você ficou, saiba que você não é melhor do que ninguém.
nós somos todos iguais em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém.